Glória a Deus, amados irmãos. A paz do Senhor. Os irmãos não responderam. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus vos abençoe a vocês e a mim também. Um prazer estarmos mais uma vez aqui. Dessa vez, irmãos, vamos falar de uma coisa, de um acontecimento tão sensível. Tão sensível. Tenho pena de nunca ter ouvido alguém falar, certamente aprendi alguma coisa acerca disso, mas devemos arriscar a fazer isso. É tão importante o que eu vou falar, meus irmãos, que merece toda a atenção dos irmãos. Trata-se do dia, da tarde, da tardinha, já quase à noitezinha, da despedida do Senhor Jesus Cristo deste mundo para o que estava a seguir. É disso que nós vamos falar. Enquanto os irmãos vão me ouvindo, murcha o rosto, não fiques tão teso para aí assim. Humilha-te na presença do Senhor para que o Senhor te abençoe, sem ninguém saber. Te abençoe por dentro ao ouvires a palavra do Senhor. Deixe-me orar a Deus por causa disso. Pai eterno, a Ti, meu Senhor, pertence toda a honra e toda a glória. E nós não podemos fazer isso na sua totalidade, a não ser que o Espírito Santo nos use, oh Pai. Queremos nos entregar, Senhor, nas Tuas mãos, aliás, como sempre, e queremos ter uma bênção e uma glorificação ao Teu santo nome. Senhor, abençoa a cada irmão que nos está ouvindo, a cada pessoa que nos esteja ouvindo, e que a Tua bênção, Senhor, a Tua unção, a Tua companhia esteja com cada um e o ajude na medida da sua necessidade. Senhor, ajuda a minha boca, a minha mente e tudo que é meu para transmitir a Tua santa palavra neste momento. No nome santo do Senhor Jesus, nosso Deus, eu te peço e te agradeço. Os amados irmãos dizem, bem fizestes em vir, amados irmãos. Deus se agrada de quem ama a Jesus. Vou dizer mais uma vez. Deus se agrada a quem ama a Jesus. Nunca esqueça disso. Eu vou falar, amados irmãos, acerca do significado da última ceia. Diga comigo, última ceia. Última ceia. É esse o nosso assunto. Estaremos sobressaindo os acontecimentos que tiveram lugar na última ceia. Esse é o tema da nossa pregação e do que vamos apresentar. A última ceia está registada nos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Sinópticos quer dizer são parecidos. Essa não é a tradução mais técnica, mas é a melhor por agora. Então, em Mateus, Marcos e Lucas falam acerca da última ceia. Esta ceia foi mais do que uma refeição de Jesus, pois também uma refeição da Páscoa dos judeus. Essa última ceia foi mais do que uma refeição de Jesus. Foi também uma refeição da Páscoa dos judeus. Quero que os irmãos prestem atenção se quiserem ser abençoados, meditando no que o Senhor Jesus fez por nós, para nós estarmos todos aqui com uma pessoa a falar e todos ouvindo. Isso foi só porque aconteceu tudo isso que eu já disse e mais que nós vamos dizer. Um dos momentos importantes da última ceia é a ordem de Jesus para nos lembrarmos sempre do que Jesus estava prestes, quase, a fazer em favor de toda a humanidade. Isto é, derramar seu sangue na cruz do Calvário.
Obrigado pelo silêncio. Obrigado pelo silêncio. Vou dizer glória a Deus, glória a Deus. Mas esse silêncio sem, isso penetra a nossa alma. É verdade, o que Jesus sofreu na cruz, para andarmos como nós andamos, cantando, tocando, vivendo, crendo que um dia estaremos com Jesus. Tudo isto foi o cúmulo que aconteceu nesta última ceia. Então, um dos momentos importantes da última ceia é a ordem de Jesus para nos lembrar sempre do que Jesus estava prestes a fazer em favor de toda a humanidade. Isto é, derramar seu sangue na cruz, pagando assim a dívida de nossos pecados. Lucas 22, 19. Esta ceia teve lugar apenas poucas horas antes, preste atenção, poucas horas antes do Senhor Jesus ser preso e ir, estando no jardim Getsemane, para dar continuação à chamada senda do Calvário. Poucos momentos depois desta ceia, o Senhor é preso e passa pelo jardim, e daí vai ser julgado, tudo naquela noite, naquele tempo, dentro de 2 horas ou 3 horas, só Deus sabe exatamente. E depois naquela noite, para ser julgado, para ser crucificado no dia seguinte. E que essa última ceia foi a despedida do Senhor Jesus, como eles o viram com os seus olhos. Aquele corpo nunca mais foi visto. É verdade que até ao Calvário foi visto, mas nunca mais foi vista coisa alguma. Isso é interessante, eu nunca tinha pensado nisso. O corpo do Senhor Jesus, o corpo humano, terminou ali, naquela noite. Aliás, no outro dia, quando expirou. Mas tudo começou na última ceia. Quando Jesus ressuscitou, não foi com o corpo que tinha, foi com o corpo glorificado. Diga glória a Deus. Eu quero ouvir mais alto. Muito obrigado, irmão. O Senhor está sendo louvado com isso. Jesus não ressuscitou com um corpo que foi à cruz, mas um corpo glorificado. Quer saber mais uma coisa? Um dia, a sua igreja, nós, vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, um corpo glorificado. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando é este dia? Só Deus sabe, mas muita gente crê e eu também, que em breve Jesus virá. E nesse dia que Jesus vier buscar a sua igreja, esse corpo fica atrás e vai ser transformado em um corpo glorificado. E, meu Deus, quando nós pensamos e meditamos nisso, não temos remédio senão dobrar o nosso ser e o nosso joelho diante do Senhor. Além do Senhor Jesus predizer seu sofrimento e morte para a nossa salvação, em Lucas 22, 15, Jesus também usou a última ceia para incluir a Páscoa. Com um novo significado, instituir a nova aliança, aqui acabou a velha aliança, a lei de Moisés, para instituir a nova aliança e estabelecer uma ordenança para a igreja. Não havia igreja, ainda não havia igreja nesse tempo, que Jesus está fazendo tudo isso, falta algum tempo, 40 dias, salvo erro, 50 dias, no dia de Pentecostes é que nasceu a igreja. Então, mas estabeleceram uma ordenança para a igreja, predizer que Pedro o negaria. Foi nesta noite que Jesus viu que Pedro ia, meu Deus querido, que Pedro ia negá-lo e que Judas Iscariotes, um dos apóstolos que estavam ali, iam vender o mestre. Lembre-se, pense que Jesus aí ainda é humano, o que o Senhor não sofreu
por causa disso. Muito bem. Tudo isso com um alvo. O sofrimento do Senhor Jesus não foi porque foi um coitadinho, ou um pobrezinho. Jesus foi o maior herói que já passou por este mundo, mesmo sendo crucificado numa cruz, porque ele fez aquilo por amor. Quero ouvir isso. Por amor. Amor a quem? A ti e a mim e a tantos quantos estão e já estiveram neste mundo. Amado irmão, quando não tens muito o que fazer, se não estás ocupado aqui ou acolá, lembra-te do Senhor e leva a Ele, mesmo com a roupa que estás trabalhando. E quando vieres à casa do Senhor, vem preparado para levares ao Senhor. A última ceia trouxe a observância da festa da Páscoa do Velho Testamento. Eu não posso falar muito sobre isso, mas já falei isso. Eu vou só repetir. A última ceia trouxe a observância da festa da Páscoa do Velho Testamento ao seu cumprimento. Isto é, a Páscoa judia apontava para Jesus. A Páscoa judaica apontava para Jesus. Lembra-se do cordeiro que foi morto e assado e ser comido para que o povo saísse da terra do Egito, da prisão onde estava, que passou o anjo destruidor por cima, tudo isso, o sangue do cordeiro que foi morto para o povo sair de lá, foi dado nos umbrais das portas das casas, e todas as casas que tinham sangue na ombreira da porta, o anjo destruidor passava por cima e não fazia mal, e em cada uma das outras casas morria o primogênito. Tudo isso está envolvido aqui. O sangue de Jesus no nosso coração, nas portas do nosso coração, estamos marcados para nós um dia sermos conhecidos por um poder divino e sermos arrebatados para irmos com Jesus para o céu. Isso é maravilhoso. Todas essas coisas do Velho Testamento apontavam não só com o dedo apontador, mas com todos os dedos para Jesus. O que Jesus está sofrendo na cruz, Jesus já sabia muito bem que ia sofrer. Não foi uma surpresa, estava preparado para isso. Deixa eu continuar. A última ceia trouxe a observância da festa da Páscoa do Velho Testamento no seu cumprimento, isto é, a Páscoa judia apontava para Jesus e foi um evento especialmente sagrado para o povo judeu, pois comemorava a época que Deus os poupou da praga da morte física e os tirou da escravidão do Egito. Pode ser lido em Êxodo capítulo 11. Durante a última ceia, com seus apóstolos, Jesus tomou dois símbolos associados à Páscoa e deu-lhes um novo significado como uma forma de lembrar seu sacrifício, o qual nos salva da morte espiritual e nos liberta da servidão. Diz assim: e tomando um cálice, se os irmãos têm mais algum ouvido, use agora. E tomando um cálice, Jesus, nos últimos momentos que está ali com os discípulos, e tomando um cálice da Páscoa judaica, havendo dado graças a Deus, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Preste atenção. Obrigado pela atenção. E tomando o pão, outra vez, segunda vez, e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: a primeira vez, Jesus tomou um cálice
para celebrar a Páscoa judaica. Foi para isso que eles foram para lá. Da segunda vez, o Senhor não pegou em cálice, pegou o pão. Jesus pegou o pão, não só o primeiro, a ordem é diferente. Na primeira vez foi um cálice. É uma coisa qualquer. O é artigo definido. O é outra coisa. O João é ele mesmo. Agora, um João pode ser dois ou três. A primeira vez o Senhor tomou um cálice e celebrou a Páscoa judaica. Logo a seguir, tomando o pão, Jesus, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tudo isso naquela noite, na última ceia. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomei o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do novo concerto, no meu sangue, no sangue de Jesus, derramado em favor de vós. Este é o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Isto tudo foi dito, foi feito. O que crê em mim jamais terá sede. Esse é o pão vivo. Esse é o pão da vida a primeira vez, a segunda vez. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Jesus foi pão. Jesus não foi pão, mas está escrito e eu te lembro que Jesus foi pão. É o simbolismo da palavra de Deus. E por causa disso há muita desavença, não sei porquê. A palavra do Senhor é para ser compreendida e obedecida através do Espírito Santo. Quem não dá lugar a Jesus não tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo compreende a Bíblia, que Jesus não é pão, é um termo que significa que sem Jesus ninguém vive. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. A última ceia, hoje, é lembrada durante a ceia do Senhor, comunhão, como nós estamos vendo. Quando nós vemos isso que está aqui, o pão e o cálice, quando nós vemos isso, lembramos de tudo o que está relacionado com isso, e é exatamente o que eu estou falando. A Bíblia ensina que a morte de Jesus tipificada na oferta do sacrifício da Páscoa, João 1:29, diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus não é Cordeiro, mas é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que então o Espírito do Senhor compreende, não estamos falando de um animal, é um símbolo apenas. A Bíblia é um livro de símbolos e quem me está ouvindo, compreenda isso, porque a Bíblia não é compreendida segundo o espírito humano, segundo o espírito carnal. Para ser compreendida tem que ser através do Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, disse: eu vou embora. Jesus era o consolador dos seus discípulos. Eu vou embora, mas eu vou mandar um outro consolador para ficar com vocês o tempo que for necessário. E o Senhor mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo representa o Deus Todo-Poderoso e Jesus, o Cristo amado, e Ele mesmo faz todo esse trabalho e nós devemos, quero dizer aos irmãos, que nós devemos prestar mais atenção, porque o Espírito Santo ouve tudo. Perdoa-me apontar, não se aponta que é feio, mas o Espírito Santo vê tudo que tu e eu, e tu e eu, Ele ouve tudo que a gente diz. Ele sabe tudo que eu penso e que você pensa,
E o resto todo deve ficar por aqui. Cuidado, quando olhas para o lado e para trás, para ver se alguém te está vendo, tem cuidado que o Espírito Santo está ouvindo isso tudo e tomando conta disso. Eu não estou pondo medo em ninguém, estou vos avisando, amados irmãos em Cristo Jesus. Põe um guarda à porta da tua boca. O apóstolo João observa ainda que a morte do Senhor Jesus assemelha-se ou é parecida ao sacrifício da Páscoa, porque seus ossos não foram quebrados. Isso está em João 19:36. Diz assim a Bíblia: porque tudo isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras do passado que dizem: nenhum de seus ossos foi quebrado. Também, durante a última ceia, Jesus ensinou os princípios de servir e perdoar. Está bem feito, não está? Ah, bom. Também, durante a última ceia, Jesus ensinou os princípios de servir e perdoar. Foi João, o discípulo amado, quem nos descobre esse segredo, lavando os pés aos seus apóstolos. Foi nessa noite, foi nessa última ceia que o Senhor lavou os pés aos seus apóstolos. Uau! Isso é o princípio de servir, isso é o princípio, é o espírito de servir e perdoar. Porque o Senhor Jesus, fazendo aquilo aos seus discípulos, ele estava não só servindo a eles, mas perdoando aos seus discípulos. Eu não sabia que a Bíblia falava tanta coisa assim. Eu já tinha lido que o Senhor Jesus tinha se cingido com uma toalha e que na realidade lavou os pés, não aos discípulos, aos apóstolos. Só estava lá 2 apóstolos e o enxugou com a toalha, etc, etc. Isso é o princípio de servir e perdoar. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja o menor, ou seja, aquele que quiser ser grande, seja pequeno, e quem governa seja como quem serve. Aqueles que estão dirigindo sejam como sejam dirigidos. Em boa verdade se diga, amados irmãos, a humildade na vida do crente é uma boa identificação. Em boa verdade se diga, a humildade na vida do crente é uma boa identificação. Que Deus nos ajude, amados irmãos, a começar por mim, a viver aquilo que nós sabemos e a nossa boca fala. O Senhor nos tem ajudado, como diz a Sagrada Escritura, até aqui nos ajudou e sempre nos ajudará. A última ceia, amados irmãos, a última ceia hoje é lembrada durante a ceia do Senhor, a comunhão. 1 Coríntios 11, 23. Terminando, normalmente a refeição da Páscoa era uma refeição familiar. Normalmente era assim, eles se reuniam e celebravam a Páscoa e tinham um cálice. A Páscoa foi celebrada no Egito a primeira vez, não teve cálice, mas agora no tempo de Jesus já tinha um cálice. Bom, certamente é assim mesmo. No entanto, a última ceia, os apóstolos estavam sós com Jesus.
Quando os irmãos já viram, levanta a mão. Antes, não era assim. Normalmente a refeição da Páscoa era uma refeição familiar. Eu sei, existia uma e eu vi como era. É verdade que foi muito tempo depois disso, mas eu sei, é uma festa, mete 2 cálices, eles usam agora 2 cálices, mas isso não interessa muito. O que interessa, amados irmãos, é nós ouvirmos e darmos lugar à voz do Espírito Santo quando fala a nós através da sua palavra. Para não se dar os casos da gente ficar desiludidos quando Jesus vier. Quando eu medito nisso, eu não quero me calar, eu quero dizer isso. E quando eu estou nos meus momentos com o Senhor, eu fico pensando, será que fulano assim vai ficar atrás? A sua esposa vai e ele vai ficar atrás? A esposa vê o culto, ele não vê. O marido faz isso, ela não faz. O rapaz faz isso, o outro não faz. Será que eles vão ficar atrás? E se ficam atrás, como é que vai ser quando Jesus vier? Irmãos, tudo o que nós estamos falando da Bíblia Sagrada é uma realidade e está para acontecer, o que ainda não aconteceu. Eu sou apenas o arauto, eu sou apenas aquele que fala. Eu estou falando dos irmãos daquilo para o qual o Senhor me chamou. E eu estou usando a palavra do Senhor para avisar aqueles que vieram ao culto para vir. Tem cuidado com a tua vida espiritual. Porque os salvos não são os crentes, são os salvos que vão com Jesus no arrebatamento. E quando aqueles que iam à igreja e não são salvos, o que está a dizer, mas é verdade, vão ficar atrás. Se fosse um desespero, então eu vi multidões, a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Tem tanta gente por aí a gritar como é, a anunciar a palavra do Senhor, a falar a palavra do Senhor. Deem ouvidos à palavra do Senhor. Bom, eu vou ter que ler as palavras do princípio. Para terminar, normalmente a refeição da Páscoa era uma refeição familiar. No entanto, na última ceia, os apóstolos estavam sós com Jesus, o que sugere, dá a entender que essa refeição em particular tem o significado específico da igreja. Da igreja. A ceia do Senhor, isso que se passou na última noite, não foi com os discípulos, foi com os 12 apóstolos. Vá para casa, pensa nisso. Se tiveres dificuldade, ora ao Senhor que te ajude a compreender isso. Muito bem, significando o espírito da igreja na qual os apóstolos se tornaram a fundação. Os apóstolos foram 12 homens muito especiais. Há sempre gente especial. Não é nem melhor nem pior. É só especial. A igreja está fundada sobre o alicerce dos apóstolos do Senhor e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Glória a Deus. Isto é a igreja e pela graça de Deus nós pertencemos à igreja. E o Senhor ricamente vos abençoe e vos abra o entendimento e que possais compreender que Deus te ama e que Jesus morreu na cruz também por ti.